De facto, a construção do novo aeroporto internacional de Lisboa, na freguesia de Canha, no concelho do Montijo, vai implicar que estas 3 freguesias, Santo Isidro, Canha e Pegões, tenham uma particular atenção à revisão do plano diretor municipal e ao ordenamento do seu território. Nós sabemos que os solos são muitas vezes apetecíveis para a especulação imobiliária, mas se no passado e no nosso passado de gestão política da Câmara nunca demos para esse peditório, por maioria de razão, não vamos alimentar a ganância dos especuladores imobiliários. E eu estou certa que o Florencio, em Santo Isidro, o António Miguens, em Pegões, e o António José Saltão, em Canha, connosco na Câmara, com o Amândio de Carvalho na Assembleia Municipal, nós vamos ser capazes de continuar a desenvolver de forma ordenada, de forma sustentável, o território do concelho do Montijo e, particularmente, o território destas 3 freguesias. Há, do ponto de vista dos interesses, minhas caras e meus caros amigos, apetites vorazes. Todos nós temos mais ou menos consciência. E eu sou uma defensora acérrima da propriedade privada. E cada um deve, naturalmente, saber rentabilizar a sua propriedade. Mas isso não pode ser contra tudo e contra todos. Tem que prevalecer o interesse público, tem que prevalecer o desenvolvimento sustentável. E o desenvolvimento sustentável é um triângulo com 3 ângulos que têm que ser iguais. É a economia, é o social e é o ambiente. E não pode ser apenas a economia e a ganância a determinar, efetivamente, o desenvolvimento e o desordenamento do território. E por isso, minhas caras e meus caros amigos, nós achamos que somos quem estamos melhor preparados para enfrentar esses desafios, para enfrentar esses interesses ilegítimos. Porque é legítimo que um cidadão que tem uma propriedade a queira rentabilizar, mas é ilegítimo que se proponha a esse cidadão adquirir esse terreno, comprar esse terreno por valores que nós sabemos que são especulativos e que qualquer negócio lícito jamais será suscetível de rentabilizar. Portanto, há valores que pedem, há valores que querem comprar os terrenos, mas não são para negócios lícitos. Porque quem é investidor, quem é trabalhador, quem sabe o valor das coisas e da vida real no concreto, sabe que não é negócio lícito comprar a 20 contos um metro quadrado de solo rústico. Não é possível, não é para negócios lícitos. E é isso que nós devemos combater, essa especulação e essa ganância. Eu admito que quem tem um terreno a quem oferecem 20 contos um metro quadrado é aliciante para quem vende, mas os políticos que têm a obrigação de defender o interesse público não podem permitir esse tipo de situação, não devem consentir esse tipo de situação. E quem comprar solo rústico a 20 contos o metro deve ser para cultivar batatas, feijões, cenouras e outros produtos hortícolas, vinha, e jamais para serem transformados em solos urbanizáveis para ficarem com as mais-valias e, assim, depauperarem e transformarem na miséria as nossas comunidades locais. Quero deixar-vos com total clareza este meu pensamento, porque nós temos ouvido recentemente aquilo que foi efetivamente a aquisição de terrenos na margem sul do Tejo por valores que nem 10% vale. Nem 10%. Por milhões que não valem milhares. E isso deve nos obrigar a todos a refletir e não olhar para o lado, assobiar para o lado e fingir que isto não é nada connosco. É com todos nós. Todos nós não somos demais para defender o ordenamento do território, para defender a justiça de desenvolvimento, para que as novas gerações possam ter efetivamente um futuro melhor, um futuro com qualidade. E eu quero dar-vos aqui um exemplo público que já dei numa conferência recentemente
realizada na sociedade aqui de Santo Isidro, sobre um projeto que um conjunto de promotores tinha aqui para a nossa zona rural. Era um projeto de um parque temático. E eu, enquanto Presidente da Câmara, acarinhei o projeto. Era investimento, era um parque temático, era um parque turístico, era um parque de lazer. E eu achava que aqui nesta zona era de facto uma zona que podia albergar um parque desses. E, repito, acarinhei o projeto e tratei isso como se fosse com todo o carinho e com todo o envolvimento. E antes de se saber que o aeroporto ia ser construído na freguesia de Canha, no concelho do Montijo, no final de 2007, no último trimestre de 2007. Ainda o aeroporto não estava decidido. Mas quando chegou a hora, eu referi aos senhores que deviam apresentar no Departamento de Administração Urbanística um pedido de viabilidade, uma informação prévia, para que eu pudesse comprometer a Câmara nesse projeto. E eram milhões de investimento. E eram qualquer coisa como 1.600 postos de trabalho. Obviamente, para qualquer Presidente de Câmara, é um grande desafio. Mas qual não é o meu espanto quando chegou o pedido, a informação para o pedido de viabilidade, não era apenas um parque temático, não era apenas um parque de lazer, era efetivamente uma mega urbanização, que depois tinha naturalmente uma vertente de parque, mas o fundamental era efetivamente a urbanização. Eram centenas de fogos e muito próximo daqui. Portanto, eram cerca de 350 a 400 hectares do nosso melhor solo para, de facto, para realizar uma mega urbanização que naturalmente teria jardins, que naturalmente teria alguns aspectos temáticos e de parque, mas o fundamental não era isso. O fundamental era a urbanização. Naturalmente que nós indeferimos o pedido e o projeto não foi avante. Mas estamos disponíveis para esses projetos de investimento para o turismo e para o lazer. Estamos disponíveis para esses investimentos que trazem riqueza, que criam emprego. Mas para esses investimentos sem ser de forma, digamos, encoberta. Portanto, para esses investimentos com transparência, com clareza e para decidir em conformidade com o desenvolvimento desta zona e criando efetivamente mais riqueza, postos de trabalho e melhores condições de vida. Estou-vos a relatar esta história, que é verídica, que pode ser aferida no Departamento de Administração Urbanística da Câmara Municipal do Montijo. E também sei que alguns dos proprietários que andaram a contactar aqui na zona e a quem prometeram adquirir os terrenos a 10 e 15 contos o metro, e que se comprometeram legitimamente a vender. É legítimo que quem tem o terreno, repito, tenha vontade de o vender e de o rentabilizar. Mas não poderia ser a Presidente da Câmara, um Presidente de Câmara que deve preservar a qualidade de vida, deve preservar um bem que é escasso e que começa de facto a escassear, que é o solo, que deve efetivamente preservar o desenvolvimento sustentável, não pode embarcar neste tipo de processos. E eu sei, repito, que alguns desses pequenos proprietários com as suas parcelas era de facto importante vender por esses preços e os potenciais compradores, os